Milionário viúvo encontra amor de infância enquanto procura cura para sua filha doente. A manchete ecoou em todos os jornais da cidade. Milionário viúvo encontra amor de infância enquanto procura cura para sua filha doente. Era a história que ninguém poderia ignorar. Marco, o empresário de sucesso, era um homem destroçado. A perda de sua esposa havia deixado um vazio cruel em seu coração. E agora, a luta para salvar sua única filha, Clara, de uma doença rara, tornava sua vida um campo de batalha. Todos os dias, ele se afundava em tratamentos caros que não funcionavam, contraindo dívidas que pareciam crescer mais rápido que sua esperança. No entanto, em meio a este desespero, um nome lhe veio à mente: Lúcia. A lembrança dela era como um sopro de ar fresco em sua vida sufocante. Lúcia, sua amiga de infância, sempre teve uma habilidade peculiar para curar não apenas feridas físicas, mas também emoções. Com um toque suave e palavras do fundo do coração, ela fazia mágica. Ele se lembrava de como ela o confortava nas tardes chuvosas, nos tempos em que ele ainda acreditava que a vida era uma sequência de sonhos realizados. Depois de uma conversa sincera com Rosa, uma amiga antiga que nunca perdeu a fé no otimismo, Marco decidiu que precisava reencontrar Lúcia. Você consegue sentir? A conexão que vocês tinham nunca desapareceu, ela disse, tentando acender uma chama de esperança no coração dele. Ele hesitou, mas o clamor de Clara, sua luta pela vida, se sobrepunha a qualquer medo que pudesse ter sobre reabrir feridas antigas. E assim, Marco partiu em busca de Lúcia, com uma ansiedade crescente e uma determinação palpável. O reencontro foi eletrizante. Estava tão linda quanto antes, mas também marcada pela vida. Algumas rugas, um olhar que parecia carregar contornos de tristezas profundas. Marco sentia um nó na garganta. Como poderia ser que, apesar do tempo e das experiências, eles ainda sentissem essa cumplicidade? Ele não sabia se estava ali buscando cura para Clara ou o que o seu coração ansiava. Mas a situação esquentou quando um antigo rival, Victor, apareceu para arruinar seus planos. Victor sempre teve ciúmes do sucesso de Marco, e seu olhar por trás da sombra era um alerta maligno. Você realmente acha que Lúcia pode ajudar? Isso é só mais uma de suas fantasias de menino rico. Ele zombou, provocando e colocando dúvidas na mente de Marco. Agora, a luta não era apenas contra a doença de Clara, mas também contra fantasmas do passado, que ameaçavam desestabilizar o que poderia ser uma nova chance de vida. Enquanto tentavam descobrir formas alternativas de ajudar Clara, Marco e Lúcia se viram juntos novamente. Mas, desta vez, as emoções não eram simples de lidar. Um sentimento adormecido despertava entre eles, um amor que nunca se apagou. Ela guardava um segredo, algo que poderia mudar tudo entre eles, mas que ela hesitava em revelar. E toda a tensão na atmosfera não ajudava em nada. Quando Marco recebeu uma mensagem anônima, alertando que a busca pela cura poderia ter consequências mais profundas do que imaginava. Uma onda de medo o invadiu. Até onde ele estaria disposto a ir para salvar Clara? E mais importante, estaria disposto a arriscar seu coração novamente? O peso da decisão pairava sobre ele, enquanto Clara lutava contra o tempo e ele precisava escolher. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Marco olhou para Lúcia, sua mente em um turbilhão. Ele se lembrava da mensagem anônima, o alerta que quase fez seu coração parar. O que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para Clara e para Lúcia. Mas antes que pudesse dizer algo, o celular de Lúcia vibrou, interrompendo seus pensamentos. Com o rosto pálido, ela leu a mensagem e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, o que foi? Marco perguntou, inquieto. Ele sentiu o coração acelerar, o nó na garganta se apertar. Lúcia, ainda segurando o celular, finalmente sussurrou. É sobre Clara, algo que eu nunca te contei. O medo tomou conta dele. O olhar dela dizia mais que palavras. Ela tem um irmão. As palavras dela ressoaram como um trovão. Um irmão? Como isso era possível? Marco a encarou, a mente correndo em busca de respostas. Ele e Rosa sempre pensaram que Clara era a única filha, a única luz que restava em sua vida. Mas agora tudo estava prestes a mudar. E quem é ele? Onde está? Por que você não me disse isso antes? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Mas a mistura de confusão e raiva fluiu. Lúcia parecia pequena, como se o peso da verdade a esmagasse. Marco, é complicado. Eu não sabia como te contar. Ela mordeu o lábio, o olhar desviado. O pai da Clara, ele teve um relacionamento antes de conhecer você. O menino foi criado longe de nós. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Marco estava em choque. Uma parte dele queria gritar. Outra se perguntava se tudo aquilo era verdade. Ele sempre acreditou que o amor entre ele e Clara era suficiente, que não precisavam de mais nada. Mas agora, uma sombra de dúvida pairava. E você? Você soube disso antes? A acusação estava lá, e Marco não se sentia bem em perguntar. Mas precisava. Não, eu só descobri. Esses dias, quando comecei a pesquisar a doença dela. O irmão pode ser a chave. Ele pode ser compatível para o transplante. Lúcia estava tremendo e Marco sentiu uma raiva incontenível e desoladora. Como ela pôde guardar algo assim? A porta da sala se abriu de repente e Rosa entrou, ofegante e com uma expressão de pavor. O que está acontecendo aqui? Os três se encararam e a confusão era evidente para Rosa. Lúcia, você precisa contar tudo. O que você sabe sobre esse garoto? As palavras ficaram engasgadas na garganta dela e Marco sentiu que a vida tecia um manto sombrio ao seu redor. O celular de Lúcia vibrava novamente, mas ela não olhou. Marco não pôde suportar mais. Quem é ele? Oh, que está acontecendo? A vida da minha filha está em jogo! O desespero foi como um soco no estômago. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro da janela estourou. Uma pedra lançada por um grupo de pessoas que observavam tudo de fora. Gritos começaram a ecoar e uma multidão se aglomerava, murmurando:
Olha, é o viúvo! Olha um novo escândalo! A raiva de Marco voou para o teto. Que tipo de pessoas se aproveitavam disso? Ele se virou para Lúcia e Rosa. Sua mente ferveu com a revelação e o caos externo. Precisamos agir. Precisamos encontrar esse garoto antes que seja tarde demais. E enquanto tentavam organizar um plano, a pergunta mais aterradora pairava em seu coração. E se o irmão não quisesse ajudar? E se ele estivesse, na verdade, ao lado de Victor, tramando algo ainda mais sombrio? O que mais não haviam descoberto? A busca pela verdade estava apenas começando, mas a cada passo dados nas sombras, um novo e desconhecido perigo esperava por eles. A tensão no ar era palpável. Marco olhou para Lúcia, sua mente em um turbilhão. Ele se lembrava da mensagem anônima, o alerta que quase fez seu coração parar. O que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Não apenas para ele, mas para Clara e para Lúcia. Mas antes que pudesse dizer algo, o celular de Lúcia vibrou, interrompendo seus pensamentos. Com o rosto pálido, ela leu a mensagem e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, o que foi? Marco perguntou, inquieto. Seu coração acelerou. O que está acontecendo? Lúcia, ainda segurando o celular, soltou um suspiro tremido. É da minha mãe. Ela está dizendo que alguém veio aqui perguntar por Clara. Um homem. Um homem? Marco repetiu, a ansiedade crescendo. Quem é ele? O que ele quer? Os olhos de Lúcia estavam vacilantes. Ela não sabe. Mas ele estava perguntando muito sobre a nossa família e se somos próximas. Ele parecia estranho. Naquele momento, as paredes começaram a parecer mais estreitas, o ar mais pesado. Rosa, que até então tinha permanecido em silêncio, franziu a testa. E se for ele, o irmão da Clara? O que sabemos sobre ele? O celular de Lúcia vibrou de novo. Marco sentiu um frio na espinha ao ver que a expressão de Lúcia se transformava de preocupação para pavor. São as fotos, ela murmurou, quase em estado de choque. As fotos que minha mãe tinha, de quando éramos crianças. Ela mostrou a imagem a Marco, e a cor em seu rosto desbotou. Era um menino sorridente, de cabelos cacheados, segurando a mão de Lúcia. Mas ao fundo da foto, escondida nas sombras, estava uma figura. Uma mulher, com uma expressão que Marco reconheceu imediatamente. Era a ex-esposa de seu pai, uma mulher que havia desaparecido quando ele era pequeno. Isso não pode ser verdade. Ele sussurrou. Lúcia arregalou os olhos, a conexão se formando em sua mente. Você conhece essa mulher? Você não me disse nada sobre ela. Marco se virou para Rosa buscando apoio. Ela era uma parte sombria da minha vida, algo que eu preferia esconder. Mas, se esse menino é o irmão de Clara, tudo pode mudar. Ele pode ter alguma ligação com o que aconteceu com nossa família. Rosa balançou a cabeça, a expressão tensa. Precisamos agir. Precisamos encontrar esse garoto antes que seja tarde demais. Mas a multidão do lado de fora aumentava. Gritos e xingamentos ecoavam. Olha o escândalo! Mais uma tragédia do viúvo. Ecoavam vozes carregadas de desprezo. Marco estava em um turbilhão. E se o irmão não quisesse ajudar? E se ele estivesse, na verdade, ao lado de Victor, tramando algo ainda mais sombrio? Antes que pudesse digerir mais essa informação, o som de uma explosão repentina cortou o ar. A porta da sala foi arremessada e um grupo invadiu o espaço. Marco sentiu o tempo desacelerar. Eram homens mascarados, furiosos. Um deles avançou para Lúcia, segurando-a pelo braço.
Vocês têm algo que nos pertence, ele gritou. A cena virou um caos. Marco deu um passo à frente, pronto para defendê-la. Soltem ela! Sua voz saiu como um rugido, mas o homem apenas riu, um sorriso maligno. Vocês estão brincando com fogo. E se o irmão da Clara estiver do nosso lado, o povo não esquece. E aqui, a verdade é uma arma. E antes que Marco pudesse perguntar o que ele queria dizer, Lúcia soltou um grito. Que desesperado! Ele sabe de tudo, Marco! É o Victor! Ele sempre esteve um passo à frente. O coração de Marco disparou. Victor não estava apenas sendo um rival. Ele era uma ameaça real. E enquanto os homens se preparavam para atacar novamente, Marco percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que apenas a vida de Clara. Ele corria o risco de perder tudo. A respiração de Lúcia tremia e Marco sentiu a intensidade do momento acelerar. O que mais ele ainda poderia descobrir? A verdadeira ligação entre todos eles estava prestes a ser exposta de uma maneira que eles nunca imaginaram. Ele precisava agir rápido, mas cada movimento poderia custar caro. O que realmente estava acontecendo? A luta pela verdade apenas começava e a reviravolta nem tinha imegice ainda. O silêncio na sala se quebrou com os gritos da multidão do lado de fora. Marco sentiu seu estômago revirar enquanto os homens mascarados avançavam. Ele percebeu que estava em desvantagem, mas não podia deixar que Lúcia fosse ferida. Ele respirou fundo. Tentava pensar em algo, alguma saída. Deixa em paz! Gritou, seu coração pulsando forte no peito. O homem que segurava Lúcia apertou o braço dela e Marco se aproximou, pronto para agir. Solte-a ou você vai se arrepender. Ele não sabia de onde vinha essa ousadia, mas a proteção de Lúcia e a vida de Clara estavam em jogo. Os outros homens riram, zombando dele. Você realmente acha que pode nos intimidar? Você e sua filhinha doente? Um deles, mais forte, veio em sua direção. Marco sentiu uma onda de ódio. Ele só queria que tudo isso acabasse, que Clara e Lúcia estivessem a salvo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lúcia gritou: Marco, cuidado! Uma explosão de luz iluminou a sala. Um tiro! O som ecoou como um trovão e Marco tombou para o lado, sentindo o chão vibrar sob ele. O homem que segurava Lúcia caiu. A arma voou para longe. O caos se instalou. 2 homens se afastaram do grupo e arremessaram uma bomba de fumaça que preencheu o ambiente com uma nuvem espessa e obscura. Marco olhou ao redor. Tudo estava perdido em sombras. Ele tentou se levantar, mas a dor em sua perna o derrubou de novo. Lúcia estava apavorada, procurando por ele. Marco, onde você está? Sua voz estava cheia de desespero. Ele conseguiu ouvir. A fumaça começava a ceder entre as sombras. Ele se arrastou, lutando contra a dor para alcançá-la. De repente, uma figura apareceu no meio da fumaça. Marco não sabia se era um amigo ou inimigo. Lúcia! Ele viu que era Rosa, com uma arma em mãos e um olhar decidido. Por aqui, nós precisamos sair agora! Marco apoiou-se em Rosa enquanto se levantava. E os outros? Ele perguntou, preocupado com Lúcia e os homens. Eles vão se recuperar. Vamos dar o fora! Rosa respondeu, puxando Marco e Lúcia para longe. Mas no momento em que estavam prestes a sair, outra voz ecoou. Esperem! Era Victor, standing à porta. Ele estava ofegante.
mas parecia diferente. O rosto, antes cheio de desprezo, estava marcado por um pânico genuíno. Vocês não sabem do que estão falando! O tempo parou. Marco ficou paralisado, a raiva e a confusão misturando-se dentro dele. O que você quer dizer com isso? Você trouxe esses homens! Você é um traidor! Não, não sou! Você não entende! Victor estava quase chorando. A verdade que você conhece está errada. Clara não é apenas sua filha. A revelação atingiu Marco como um soco no estômago. O que você está dizendo? Sua voz tremeu, a incredulidade e a dor se entrelaçando. Clara é minha filha também. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Um frio intenso percorreu o corpo de Marco. O pai dela, ele sabia! E eu estava tentando protegê-la por todo esse tempo. As informações vagavam na cabeça de Marco, cada palavra aumentando a confusão. O que isso significava? Como tudo o que acreditou pôde estar errado? Lúcia também estava em choque, suas mãos tremendo enquanto tentava processar tudo. Victor, pare! Isso não pode ser verdade! Mas não havia como voltar atrás. A revelação deixava tudo em ruínas. O que mais estava escondido? O que isso significava para Clara? E o irmão, onde se encaixava nisso tudo? Marco se sentia perdido, o mundo ao seu redor desmoronando. Lúcia e Rosa o puxavam para fora, mas a mente dele estava presa na revelação. Precisamos ir, Marco, Rosa insistiu, puxando novamente. Enquanto se afastavam, a fumaça começou a dissipar, revelando a cena caótica. As pessoas ainda estavam lá fora, os gritos misturados com sirenes ao longe. Mas agora ele precisava de respostas. Com dúvidas pesadas no coração, eles desapareceram na multidão. E a única certeza que restava era que tudo o que ele acreditava havia mudado para sempre. Marco, Lúcia e Rosa correram pelas ruas. A adrenalina pulsando em suas veias. O frio da noite era cortante, mas nada se comparava ao caos que deixaram para trás. As palavras de Victor ecoavam na mente de Marco. Clara é minha filha também. Como isso podia ser? Ele nunca desconfiou. O que ele estava escondendo? Corram! Precisamos nos esconder! Rosa gritou, olhar nervoso. Ela puxou Marco e Lúcia em direção a um beco escuro. Ouvia-se o barulho da multidão lá fora, ecos de vozes excitadas e gritos de desespero. O linchamento social estava apenas começando. Todos queriam um pedaço da história, e ele, Marco, era o centro do turbilhão. Uma vez atrás da segurança das paredes de um pub abandonado, Marco encostou-se à parede. Isso não pode ser de verdade! Ele sussurrou, a respiração pesada. Lúcia estava paralisada, as mãos trêmulas. Mas ele não pode simplesmente dizer isso. Como pode ser? O que está acontecendo? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ele sentiu seu coração se apertar. Se isso for verdade, a vida da Clara está em mãos que nem conhecemos. Precisamos descobrir tudo o que Victor sabe antes que ele consiga se aproximar dela. Rosa disse, ambos concordando. Marco mantinha o olhar fixo no chão, tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. Como o irmão poderia ter estado tão perto e ninguém sabia? De repente, um barulho cortou o silêncio. Alguém estava se aproximando. As batidas rápidas do coração de Marco quase o deixaram surdo. O que foi isso? Lúcia sussurrou, sua voz trêmula. Devemos sair daqui! Mas quando abriram a porta para espiar, foi um choque. Uma figura conhecida estava parada do outro lado. Marco! O que você está fazendo aqui, Tomás?
A desconfiança na voz de Marco é apalpável. O homem havia sido um fantasma desde a morte da mãe de Clara. Eu sei que tudo parece confuso, mas Clara, ela está em grave perigo. Não é só a saúde dela, é muito mais profundo. Tomás respondeu, o olhar urgente. Eu fujo de algo muito perigoso que pode ligar você, Lúcia e Victor ao passado. Algo que eu nunca quis que Clara soubesse. No tempo de sua mãe, houve um conflito. O irmão de Clara é vitimado por uma doença genética. E quem quiser que ele, quer Clara também. Tomás disse aquilo com um peso que Marco sentiu nas entranhas. Vocês precisam entender. Não conseguimos mais protegê-la. O segredo dela pode ser a chave. E não é uma chave boa. Lúcia olhou para Marco e a conversa estava a cada segundo tornando-se mais intensa. Que segredo? Marco perguntou, a sensação de pavor crescendo. E nesse momento, tudo se desenrolou. A porta dos fundos se abriu de sopetão e um grupo de homens armados invadiu o pub. A adrenalina tomou conta. Marco se empurrou para a frente, mas não teve tempo de reagir. Lúcia foi arrastada por um deles. Não, Lúcia! Marco gritou, jogando-se para o lado. Deixe-a! Ele lutou contra o homem com todas as suas forças. O som do vidro quebrando ecoou ao fundo. As emoções estavam à flor da pele. O que estava acontecendo? O desespero dominava. Lúcia se debatia e, em um movimento brusco, mordeu a mão do homem que a segurava, conseguindo se soltar por um instante. No meio do tumulto, uma voz familiar surgiu. Parem! Esperem! Era Victor, mas algo estava diferente. Ele parecia mais um aliado do que um inimigo. A atmosfera mudou novamente. Você não sabe com quem está lidando! Victor gritou. Os homens hesitaram e Marco viu uma oportunidade. A confusão reinava e, sem pensar duas vezes, ele puxou Lúcia para perto. Venham agora! Mas quando Marco olhou para o rosto de Lúcia, sentiu um frio na espinha. E então, no momento mais inesperado, Tomás revelou sua verdade. Marco, Tomás não é quem você pensa que é. Na realidade, ele é seu pai. O choque foi como um soco. E com isso, tudo que ele conhecia, tudo que acreditava, começou a desmoronar. Quem era realmente Tomás? O passado estava voltando para assombrá-los. E a única certeza que restava era que não estavam a salvo. A namorada, o irmão, o mistério. Tudo se tornava um emaranhado sem solução. E no fundo da sua mente, quem poderia confiar agora? Marco estava paralisado. A revelação de Tomás ecoando na sua mente como um trovão. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Lúcia estava ao seu lado. A expressão dela uma mistura de choque e confusão. Seus olhos grandes como pratos. O quê? Como assim você é meu pai? O coração de Marco batia descontrolado. E a adrenalina ainda corria em suas veias. Agora não é a hora! Gritou Rosa, arrastando Marco e Lúcia para trás, enquanto os homens armados se restabeleciam. Mas a cabeça de Marco girava. Ele queria entender, mas também precisava agir. O caos estava instaurado. Soltem Lúcia ou eu! Marco começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Antes que pudesse completar a frase, um dos homens avançou, agarrando Tomás pelo colarinho. Quem você pensa que é para entrar aqui? Parem! Esperem! Victor gritou de novo, agora em um tom que parecia mais implorar do que ordenar.
Temos que sair daqui antes que isso fique ainda mais complicado. Os homens hesitaram. Marco aproveitou a brecha. Lúcia, venha! Puxou-a pelo braço. Mas ela estava imóvel, fixando o olhar em Tomás. O que era uma simples fuga agora se tornara um jogo de poder. Um emaranhado de relações e traições. Foi então que o chão sob eles tremeu e uma explosão ecoou do lado de fora. Um estrondo! Vidros quebrando. O barulho ensurdecedor se misturou às vozes e gritos da multidão. O pânico tomou conta. Os homens armados, antes confiantes, agora estavam em alerta. Marco olhou para Lúcia e o tempo parecia desacelerar. De repente, do meio da fumaça, figuras mascaradas surgiram. Não eram apenas os homens que estavam ali para levar Lúcia. Eram mais deles, e eles tinham armas. O clima virou. O que estava para se tornar um sequestro, agora era uma batalha. Um dos homens que havia invadido o pub disparou. Marco viu o corpo de Tomás cair no chão. O tempo parou. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Lúcia soltou um grito. Rosa cobriu a boca, mas Marco estava paralisado, sentindo o chão escorregar sob seus pés. O homem que atirou olhou em volta, como se estivesse em um filme de terror, sem saber o que fazer a seguir. Tomás! Lúcia se lançou para o corpo sem pensar. A visão dela se distorcia entre lágrimas. Marco sentiu seu coração acelerar, uma mistura de raiva e dor. Precisava agir. Tomás não podia estar morto. Não agora. Ele não poderia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse chegar até eles, Victor empurrou Marco para o lado. Saiam! A saída está nas escadas. Ele estava gritando agora, a urgência no olhar. Não havia tempo. A adrenalina estava a mil e Marco não pensou duas vezes. Vamos, Lúcia! Ele gritou, puxando-a. O olhar dela era vazio, perdido. Precisamos sair agora! Enquanto corriam, Marco olhou para trás. O corpo de Tomás estava caído no chão, a vida escorrendo dele. Era como se estivesse em um pesadelo. Ele sentiu uma raiva intensa. Como isso era possível? Por que agora? O que está acontecendo com todos? Eles correram pelas escadas. A fumaça seguia e o caos estava apenas começando. Na porta, Marco parou. Uma sombra emergiu da escuridão. Uma mulher com uma expressão que o fez gelar o sangue. Era sua mãe. Ao mesmo tempo, uma voz conhecida ecoou. Marco, a verdade é mais complicada do que você pode imaginar. Os quatro se viraram e o ar ficou pesado. Seria possível que ela tivesse estado por trás de tudo aquele tempo? Marco estava perdido. A história dele, a vida de Clara e tudo ao seu redor começando a desmoronar. A única coisa clara era o desespero em seus olhos, enquanto a mulher caminhava lentamente para eles. Eu sei o que você está pensando. E isso não é o que parece. A frase dela soou como um eco distante. Marco mal conseguia respirar. Havia uma verdade mais profunda ali. O que estava oculto? Que segredos a mãe dele guardava? Um nós gargalhando no fundo da mente de Marco, enquanto Lúcia e Rosa observavam a angústia presa. Na expressão delas, parados à beira do abismo, o que sabiam e em quem acreditavam se tornaram um labirinto de mentiras. E nesse momento, em meio ao caos que o cercava, Marco percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando.
Marco estava paralisado. A revelação de Tomás ecoando na sua mente como um trovão. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Lúcia estava ao seu lado, a expressão dela uma mistura de choque e confusão. Seus olhos grandes como pratos. O quê? Como assim você é meu pai? O coração de Marco batia descontrolado e a adrenalina ainda corria em suas veias. Agora não é a hora! Gritou Rosa, arrastando Marco e Lúcia para trás, enquanto os homens armados se restabeleciam. Mas a cabeça de Marco girava! Ele queria entender, mas também precisava agir! O caos estava instaurado. Soltem Lúcia ou eu! Pai do mo... Mas as palavras ficaram presas na garganta. Antes que pudesse completar a frase, um dos homens avançou, agarrando Tomás pelo colarinho. Quem você pensa que é para entrar aqui? Parem! Esperem! Victor gritou, agora em um tom que parecia mais implorar do que ordenar. Temos que sair daqui antes que isso fique ainda mais complicado. Os homens hesitaram. Marco aproveitou a brecha. Lúcia, venha! Puxou-a pelo braço. Mas ela estava imóvel, fixando o olhar em Tomás. O que era uma simples fuga, agora se tornara um jogo de poder. Um emaranhado de relações e traições. Foi então que o chão sob eles tremeu e uma explosão ecoou do lado de fora. Um estrondo! Vidros quebrando. O barulho ensurdecedor se misturou às vozes e gritos da multidão. O pânico tomou conta. Os homens armados, antes confiantes, agora estavam em alerta. Marco olhou para Lúcia e o tempo parecia desacelerar. De repente, do meio da fumaça, figuras mascaradas surgiram. Não eram apenas os homens que estavam ali para levar Lúcia. Eram mais deles. E eles tinham armas. O clima virou. O que estava para se tornar um sequestro, agora era uma batalha. Um dos homens que havia invadido o pub disparou. Marco viu o corpo de Tomás cair no chão. O tempo parou. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Lúcia soltou um grito. Rosa cobriu a boca. Mas Marco estava paralisado, sentindo o chão escorregar sob seus pés. O homem que atirou olhou em volta, como se estivesse em um filme de terror, sem saber o que fazer a seguir. Tomás! Lúcia se lançou para o corpo sem pensar. A visão dela se distorcia entre lágrimas. Marco sentiu uma raiva intensa. Como isso era possível? Por que agora? O que estava acontecendo com todos? Mas antes que Marco pudesse chegar até eles, Victor empurrou Marco para o lado. Saiam! A saída está nas escadas! Ele estava gritando agora, a urgência no olhar. Não havia tempo! A adrenalina estava a mil e Marco não pensou duas vezes. Vamos, Lúcia! Ele gritou puxando-a. O olhar dela era vazio, perdido. Precisamos sair agora! Enquanto corriam, Marco olhou para trás. O corpo de Tomás estava caído no chão. A vida escorrendo dele. Era como se estivesse em um pesadelo. Ele sentiu uma raiva intensa. Como isso era possível? Por que agora? O que está acontecendo com todos? Eles correram pelas escadas. A fumaça seguia. E o caos estava apenas começando. Na porta, Marco parou. Uma sombra emergiu da escuridão. Uma mulher com uma expressão que o fez gelar o sangue. Era sua mãe. Ao mesmo tempo, uma voz conhecida ecoou.
Marco, a verdade é mais complicada do que você pode imaginar. Os quatro se viraram e o ar ficou pesado. Seria possível que ela tivesse estado por trás de tudo aquele tempo? Marco estava perdido. A história dele, a vida de Clara e tudo ao seu redor começando a desmoronar. A única coisa clara era o desespero em seus olhos enquanto a mulher caminhava lentamente para eles. Eu sei o que você está pensando. E isso não é o que parece. A frase dela soou como um eco distante. Mãe, o que você está fazendo aqui? Marco murmurou, seu coração passando por uma montanha russa emocional. De repente, uma explosão de luz cortou o ambiente. As paredes tremiam. E o mundo ao redor começou a ficar escuro. De repente, um tiro. Depois, outro. O pânico tomou conta. Rosa se jogou para proteger Lúcia, enquanto Marco olhava com horror. Não eram apenas os homens armados, mas agora havia algo muito maior. A mãe de Marco se virou, revelando uma arma que apontou para os invasores. Droga, eles não podem saber a verdade, gritou, e os olhos de Marco quase saltaram da órbita. O que ela estava dizendo? Que verdade! Mas antes que ele pudesse entender, a porta detrás deles se arrombou. Uma figura encapuzada entrou, segurando algo brilhante. Era uma caixa, emitindo uma luz intensa. Agora todos vocês vão pagar um preço. A voz era rouca, mas familiar. Marco sentiu seu estômago revirar. Era a voz do irmão que estivera tão próximo. O irmão que ele nunca soube que existia. O irmão que poderia ser a salvação de Clara. O que era isso? O que tudo significava? A sala encheu de uma luz ofuscante enquanto a figura avançava. Chegou a hora de vocês descobrirem a que realmente são um para o outro. E nesse instante um barulho ensurdecedor explodiu, destroçando as paredes e enviando todos a um colapso de escombros. E no meio do caos, Marco percebeu que a única coisa que sabia, quem amava e quem confiava, não fazia mais sentido. Ele se permitiu um instante de desespero enquanto a escuridão o envolvia. E a última coisa que pensou foi sobre a possibilidade de nunca mais ver Clara ou o que restava de sua vida. A única certeza que tinha, a verdade estava vindo. E ela ia destruir tudo o que restava. A luz ofuscante intensificou-se, cobrindo tudo em um brilho ardente, enquanto Marco tentava se recuperar do choque. O eco da explosão ainda reverberava nas paredes, e sua mente girava, confusa. Ele olhou para Lúcia, que estava em estado de transe, os olhos fixos na figura encapuzada, que agora avançava em direção a eles. A figura levantou a caixa brilhante, e dentro dela havia algo que parecia pulsar como um coração. Vocês não conseguem entender, não mesmo. A voz rouca alterava os tons, transbordando uma mágoa e uma urgência desesperada. É hora de saberem a verdade. Antes que Marco pudesse responder, um grito cortou o ar. Lúcia! Ele virou-se rapidamente e viu Rosa sendo puxada por um dos homens armados. Não! Não! Marco gritou. Mas as palavras saíram fracas. Ele se sentia impotente. Adrenalina correndo como um rio furioso em suas veias. Os homens armados estavam em modo de ataque.
Mas a figura encapuçada não se intimidou. Basta! Vocês não sabem o que estão fazendo! A intensidade na voz dela era palpável. E de repente ela tirou o capuz, revelando um rosto que fez um mundo de Marco desabar. Era Clara. Marco gaguejou, o choque percorrendo seu corpo. A filha perdida em meio ao caos estava ali, diante dele. Mas havia algo de diferente. Um brilho desesperado nos olhos dela. Um misto de dor e determinação. Pai, estou esquisita e preciso que você me escute. O que você sabe não é tudo. O pânico tomou conta e Marco sentiu que o chão de sua realidade se desintegrava. Clara, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele buscou por respostas, mas a cena se tornava cada vez mais confusa. Os homens hesitavam, olhando uns para os outros, sem saber se deviam atacar ou recuar. Vitor! A voz de Clara cortou o ar novamente, chamando o irmão. Marco olhou para o lado, ainda em choque, enquanto Vitor emergia da fumaça, com um olhar de desespero. O que está acontecendo? Ele perguntou, a angústia clara em seu tom. Clara abriu a caixa ainda mais e deixou escapar uma luz intensa que iluminou a sala escura. É sobre o que herdamos, o mistério que envolve nossas vidas, todas nossas vidas, ela disse, olhando para cada um com um olhar profundo. Vocês precisam saber que o passado nunca foi o que pensaram. Marco estava paralisado, o nó na garganta apertando-se. Ele se sentiu desgastado, como se a vida inteira estivesse desmoronando em uma fração de segundos. O que aquilo significava? O que a filha estava revelando? Os ecos de passado ecoavam em sua mente. E ele queria estancar o tempo, mas não havia volta. Isso é muito maior do que qualquer segredo, Victor disse, os olhos cheios de emoção. Nosso pai! Ele não sabia, mas havia uma razão por trás de tudo isso. O ambiente ficou pesado e denso, e aos poucos a tensão cresceu. Não! Vocês não podem estar falando sério! Marco murmurou, a incredulidade o invadindo. Ele olhou para Lúcia e Rosa, que estavam igualmente atordoadas. O que mais eles não sabiam? E então, Clara disse as palavras que mudariam tudo. Eu fui feita para ser uma peça-chave em um jogo. A doença, o irmão, tudo isso faz parte de um plano que o pai nunca pôde escapar. A ideia parecia tão absurda que ele quase não conseguia conceber. E aquele homem que está lá fora, ele é muito mais do que um inimigo. Ele conhece a verdade. Ele é nosso verdadeiro pai. O choque foi como uma tempestade entrando por sua mente. O quê? Marco gritou, sua voz ecoando pela sala. Não podia ser. Tudo o que acreditava havia se desfeito em um instante. E quando ele olhou para o fundo da caixa, viu algo que o fez estremecer. Uma foto antiga de sua mãe ao lado de uma mulher que ele jurava conhecer, mas que não fazia ideia de quem era. A vida não é o que parece, pai, Clara disse num sussurro quase quebrado. Precisamos agir e rápido! Enquanto o ambiente ao redor deles azedava em caos e confusão, Marco sentiu que a luta estava apenas começando. O que mais estava oculto nas sombras do passado? E como a verdade poderia realmente destruí-los? Com a adrenalina pulsando, ele sentiu uma onda de determinação. Mas, ao mesmo tempo, o que vinha pela frente parecia muito maior do que eles poderiam enfrentar. As palavras de Clara ecoaram na mente de Marco, como um peso que ele mal conseguia suportar. A verdade.
O olhar dela, cheio de uma determinação quase desesperada, fez com que seu coração acelerasse. Precisamos agir, e rápido. A urgência na voz da filha deixava tudo ainda mais real. Mas, de repente, a atmosfera mudou de novo. Um barulho forte surgiu da porta e a multidão do lado de fora começou a gritar. Algo estava prestes a acontecer. O que foi isso? Lúcia perguntou, o olhar ansioso, enquanto Rosa olhava ao redor, tentando entender a situação. É como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Fiquem juntos! Marco gritou, puxando Lúcia e Rosa para mais perto. Os homens armados hesitaram e começaram a olhar nervosamente para as sombras. A figura encapuzada, que se revelou como Clara, ergueu a caixa brilhante. Não tem ideia do que está em jogo aqui. Sua voz era como um trovão, misturando-se ao caos lá fora. Então, de repente, uma nova figura apareceu, atravessando a fumaça e os destroços. Marco mal conseguiu acreditar nos olhos dele. Era alguém do passado! Mãe! Ele sentiu uma onda de confusão. O que você está fazendo aqui? Marco, a verdade que você busca pode ser mais devastadora do que imagina. A mulher olhou para o filho com um pânico genuíno, como se estivesse implorando para que ele entendesse. Eu não sabia que vocês estariam aqui. Os gritos lá fora aumentavam, e Marco sentiu que o tempo estava se esgotando. Mas então, a mulher ergueu a mão, revelando outra caixa semelhante à de Clara. Você não sabe o que elas representam. A conexão entre vocês é muito mais profunda. Antes que ele pudesse processar aquelas palavras, o chão tremeu novamente. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A caixa de Clara explodiu em uma luz ofuscante. Algo se rompeu. Uma onda de energia percorreu o ambiente e um grito assustador ecoou, fazendo o coração de Marco parar. Ele olhou para Clara, que se contorcia entre a luz e a dor. Pai, não! Isso não deveria... Uma força invisível o arrastava. Com um estrondoso baque, a luz se apagou e Marco se encontrou em uma sala de hospital. O cheiro de desinfetante e o som de monitores eram familiares, mas ele se sentiu fora do lugar. Olhou ao redor e sua mente ficou em branco. O que estava acontecendo? Marco! A voz de Lúcia soou distante, e ele viu que ela estava ali, mas seu rosto estava pálido. Foi um erro! O que você fez? A dor nas palavras dela o atingiu como um soco. Eu não entendi o que estava acontecendo. A caixa! Mas os pensamentos estavam confusos. O que tinha sido aquela luz? O que aconteceu com Clara? Ela foi levada. O pânico na voz de Lúcia fez o coração de Marco disparar. Não! Não, Clara! Ele lutou contra a onda de desespero. O que você quer dizer? Um médico apareceu e as luzes do hospital piscavam, atrapalhando sua visão. Você precisa se acalmar. O que aconteceu foi um fenômeno que não podemos explicar. Precisamos estabilizá-lo. Não! Eu preciso encontrar minha filha! Marco gritou, mas a realidade parecia desmoronar em torno dele. A conexão com Clara, que havia dado vida ao seu coração, agora parecia mais distante do que nunca. O médico segurou pelos ombros. Você não pode fazer nada. O diagnóstico dela não é positivo. E... Não diga isso! Marco interrompeu, a angústia lhe cortando a garganta.
Mas ele não pôde evitar ouvir as palavras do médico que ecoaram em sua mente. Clara não estava apenas perdida. Ela estava em uma condição crítica, talvez em risco de vida. No meio desse turbilhão emocional, Marco sentiu um peso esmagador. A verdade estava se esquivando dele como um fantasma. E cada segundo que passava era uma eternidade. Ele não sabia como isso poderia acontecer ou qual era a verdadeira natureza dos segredos que conectavam suas vidas. Mas uma coisa estava clara. Clara estava em perigo e ele precisava encontrá-la. A sala começava a escurecer novamente e Marco percebeu que nem tudo estava como parecia. Ele precisava recuperar o que havia perdido, descobrir a verdade. Mas o que mais estava em jogo? E se a verdadeira conexão dele e Clara não fosse apenas sangue, mas algo muito mais profundo e perigoso? Enquanto as luzes do hospital pulsavam, uma sombra passou por ele. E Marco sentiu um frio na espinha. Ele olhou para trás e viu sua mãe. A expressão dela cheia de dor e medo. Não é tarde demais. Você pode ainda fazer a coisa certa. Mas a verdade será uma carga maior do que você imagina. E no silêncio daquela sala, o mistério continha mais perguntas do que respostas. O tempo estava se esgotando. E Marco sabia que a busca pela verdade estava apenas começando. O coração de Marco estava a 1000, enquanto o médico olhava para ele com uma expressão de gravidade. Escute, precisamos agir rápido, disse o médico. Mas as palavras saíam como uma névoa em sua mente. Lúcia estava ao seu lado, pálida, e ele podia ver que a preocupação refletida em seus olhos era maior do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado antes. Não pode ser! Clara não pode estar em perigo de verdade! Marco gritou, desesperado. A angústia se espalhou pelo seu corpo. Era como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Neste momento, a porta se abriu com força e Clara, agora em um estado frágil, entrou, apoiada por enfermeiros. Marco sentiu uma mistura de alívio e pavor. Pai, eu estou aqui! Ela disse com uma voz tênue. A fragilidade nas palavras dela era como um soco no estômago. Clara! Ele se lançou para a frente, mas os enfermeiros seguraram. Precisamos estabilizá-la primeiro, um deles disse. Uma onda de vulnerabilidade preencheu o ambiente, enquanto todos se moviam rapidamente para cuidar da jovem. Lúcia agarrou a mão de Marco, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela precisa de você, Marco. Você precisa encontrá-la dentro de você. Aquela luz. Antes de tudo isso, Clara estava tentando te mostrar algo. Marco olhou para a caixa em suas mãos. A mesma caixa que Clara havia trazido. Era como se uma parte de sua alma estivesse ali, pulsando. Sabia que havia algo mais profundo, algo que ligava eles além da biologia. A dor e a esperança se entrelaçavam em seu coração. Você está certa, Lúcia. Precisamos descobrir o que isso significa. Enquanto isso, Clara estava sendo examinada e lutava contra o desmaio. Pai, não deixa eles me levarem. A verdade está presa aqui, ela disse, levantando uma mão para sinalizar a caixa. Se você abrir, tudo fará sentido. Marco sentiu a pressão no peito aumentar enquanto olhava para a caixa. O passado e o presente estavam colidindo de uma maneira que parecia surreal. O que você está dizendo, Clara? Ele perguntou. A ansiedade subindo. Ele precisava entender. Precisamos desencadear isso para descobrir quem somos. A verdade é poderosa.
A primeira coisa que precisam lembrar é que a luta não é só minha, é de todos nós. O olhar de Clara era intenso, e ele viu que não estava apenas pedindo ajuda. Ela estava chamando para a ação. Marco deu um passo à frente, determinado, significando que ele estava se abrindo para a verdade, para tudo o que aquilo poderia significar. Ele quebrou a caixa com uma determinação quase feroz. Uma luz intensa envolveu o ambiente, e no instante em que a luz brilhante ofuscou suas visões, tudo ficou em branco como um novo começo. Clara entrou na luz, e quando todos voltaram a si, encontraram-se em um tipo de jardim que parecia um paraíso. A luz era suave e corrente como um abraço. Clara segurava a mão de Marco. Isso é o que somos, pai. A conexão nunca se rompe. A luta pela verdade é o que nos mantém juntos. O tempo parecia fluir de outra maneira. Marco pôde finalmente sentir a paz, aquela sensação que achou que tinha perdido. A dor ainda estava ali, mas agora estava mesclada a um sentimento de esperança. Você sempre estará comigo, e eu com você. Não importa o que aconteça, Marco disse, emaranhado entre lágrimas e sorrisos, sentindo a presença dela. Enquanto a luz se dissipava, eles estavam de volta ao hospital. Tomás estava lá, a expressão ainda preocupada, mas havia um traço de esperança. Marco, precisamos nos unir. Há muito o que descobrir ainda. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Marco sentiu um novo ânimo, a determinação crescente. Esse não era o fim. Eles enfrentariam tudo juntos. A verdade seria a luz na escuridão. E enquanto os três se preparavam, a janela do hospital se abriu e os raios de sol entraram como um novo começo. Era hora de lutar pela verdade, de resgatar todos os seus laços. E Marco sabia que, independente dos desafios, o amor sempre triunfaria. E você? Está pronto para descobrir as verdades que ainda nos cercam? Não me espere mais um segundo para se inscrever no canal, para garantir que não perca nenhuma das próximas histórias que virão. Esfolhe o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. We need you! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso termina. E não saia sem compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada!